Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Mateus 16, versos 17 e 18. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vou parar aqui porque eu acho que o próximo versículo eu vou ler na pregação de amanhã. Eu vou parar por aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o que o irmão Brana deixa claro aqui na sua mensagem que todos nós estudamos, Cristo, o mistério de Deus revelado. Irmão Brana vem e esclarece tudo o que nós precisamos saber dentro dessa mensagem. Todo o inferno está contra esta revelação. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Então vamos continuar aqui neste pensamento extraído da própria mensagem do profeta. Tem hora que as pessoas podem ter problema até com os títulos das mensagens. Mas os títulos são fortes porque quem pregou foi profeta. E profeta não prega porque pagam para ele pregar. Profeta prega porque foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Então, todo o inferno está contra esta revelação. Irmão Brando diz, todo o inferno está contra isto. O inferno está a favor de muita coisa. Eu vou falar uma palavra meio forte, mas eu espero que vocês compreendam. Mas eu creio que ela é forte. Porque tem hora que a pessoa não sabe o que é o inferno e a porta do inferno. Porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra esta revelação. As portas do inferno. Então, quer dizer que as portas do inferno, elas devem falar. Então a sua boca pode ser a porta do inferno. Pesado, não é? A sua boca pode ser a porta do inferno. E a sua boca pode ser a porta do céu. A porta da revelação. Então você fica sabendo que nem as portas do inferno. Inferno é a parte baixa. Inferno é uma sepultura, é o Hades. O crente não vai até ali, ele passa pelo inferno. Alguém diz, não, mas passa. Jesus foi ao inferno, ele desceu a campa fria, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o inferno é a parte baixa, inferno é lugar dos mortos. O céu é lugar dos vivos, mas o inferno é lugar dos mortos. Então, se tem porta do céu, que a sua boca deve ser a porta da transmissão de uma palavra que as pessoas conheçam o céu, mas também a sua boca pode se tornar uma porta de transmissão do inferno, que as pessoas rejeitem o céu, porque a sua boca disse que o céu não é céu. Tem hora que as pessoas dizem, essa revelação não é verdadeira. Então a boca daquela pessoa é a porta do inferno. Certo? Porta do inferno. Não estou xingando ninguém.
se a minha boca proferir uma palavra contra qualquer revelação de Deus, a minha boca também seria uma porta do inferno. Porque a porta do céu só fala coisas boas, coisas do céu. Mas a porta do inferno, aí você vê, tem a porta, mas depois da porta tem o cômodo. Tem a porta, mas depois da porta tem o inferno. Tem a porta, depois da porta tem o céu. Isso é simples do natural que nós vivemos hoje. Eu entrei por uma porta. Tinha uma porta para eu entrar dentro de um salão, como nós estamos aqui. Mas tinha uma porta. Então assim, o céu tem uma porta. E as pessoas pensam que vai chegar lá, é de fechadura, de ouro, seja o que for. Mas tanto a porta do céu como a porta do inferno está ligada ao ser humano. Se você tem a revelação como Pedro teve, você tem a porta do céu. Se você não consegue a revelação que Pedro alcançou, então você pode ter a boca do inferno, a porta do inferno, o lugar baixo de mortos. Então tem um lugar que se reúne mortos. Mortos para Deus, mortos para a revelação. Isso é um inferno. Mortos para o que Deus faz, mortos para o que Deus está falando, mortos para o que Deus está mostrando. Então, aquele lugar é um lugar de defuntos. É um lar de defuntos, é uma igreja de defuntos e é uma boca de defunto. Mas logo você transfere isso também para um lar que recebe a revelação, que vê o que Deus está fazendo, que ama o que Deus está fazendo, que sabe que aquela revelação é verdade. Ali está um lar do céu, ali está uma igreja do céu, ali estão os irmãos do céu. Então, é conforme você recebe aquilo. Se recebe revelação, então é céu. Se não recebe revelação, é inferno. A questão está aqui. A revelação não é dada a um grupo de homens. Nós já aprendemos isso. É o irmão Brana que prega. Toda a vida, Deus deu uma revelação. Vamos falar de Noé. Para quem mais Deus falou? Faz uma arca. Eu vou mandar água. Existia milhões de pessoas naquele tempo. Mas Deus não trata com grupo. Deus tratou só com Noé. Noé, vai e faça isto. Com quantos Deus falou que ia destruir Sodoma? Existiam muitos. Mas Deus falou com um, Abraão. A revelação foi dada àquela pessoa. E se você quiser, vai e busque naquela pessoa a revelação que ela recebeu, porque ali está a porta do céu. Se você não quer aquela revelação, praticamente você vai ter que aceitar a porta do inferno. E se a porta do céu é transmitida através da boca de um homem, a porta do inferno também é transmitida a você da boca de um homem. E você que tem que saber se está recebendo uma revelação ou não tem revelação. Seria uma vergonha para nós, crentes da mensagem, que cremos no profeta, falar que não tem a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda, que não temos. Quando? Nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai consumar o mistério. O sétimo anjo já veio, já até foi embora. E nós vamos ficar uma turma de incrédulos, uma turma do inferno. Eu não estou xingando, certo? Aquela boca do inferno, dizendo, não foi revelado, não aconteceu, não cumpriu aquela palavra. Então não é a boca do céu. A boca do céu
vai falar o que Apocalipse 10 está falando. Nos dias da voz do sétimo anjo, consumará o mistério. Acabará o mistério. Não haverá, em outras palavras, não haverá mais mistérios após a vinda do sétimo anjo. Após a boca de Deus, a porta do céu abrir, falar, revelar, não haverá mais mistérios. Mas para quem não consegue crer na porta do céu, na boca de um profeta, naquilo que ele pregou, então eles terão um inferno já em vida. Que as pessoas pensam, vou morrer, vou para o inferno. Não, eu estou falando de um inferno que está dentro da igreja, certo? Inferno que está dentro de casa. Oh, pastor, mas aí é demais. Na minha casa não tem nenhum inferno, nós todos vamos para a igreja e crer na Santíssima Trindade. Para você ver o quanto você é enganado. Oh, mas lá na minha casa é diferente. Nós todos cremos em Jesus Cristo, mas não crê que Ele revelou os selos e os trovões. Então a porta é a mesma. É porta do inferno, é lar que está gerando mortos ali dentro. Pessoas que não admitem a revelação que Deus deu. E quando Deus dá uma revelação, nem as portas do inferno, irmão, não havia Satanás que pudesse mudar aquilo que Deus falou para Noé, vai chover. Não havia porta do inferno. Naquele dia, as portas do inferno são outras coisas que eu não posso citar aqui. Mas naqueles dias de Noé, as portas do inferno tinham nomes. Nos dias de Jesus, é mais fácil para mim falar, as portas do inferno tinham nomes. Fariseus, saduceus, herodianos, essênios. Oh! Nos dias de William Branham, as portas do inferno tinham nomes. Irmão Branham diz que no tempo dele tinha mais ou menos 900 denominações. Oh, isso foi muito pouco para o final do ministério do profeta. Porque hoje só no Brasil deve ter milhões de denominações. É de todo jeito, milhares de milhares de denominações. E as pessoas não percebem que aquilo, se não tem a revelação, é uma porta da morte, é uma porta do inferno, é a boca do túmulo. Entendeu? É onde você vai e coloca o morto. Oh, mas graças a Deus, o crente agora está abençoado. Ele crê na palavra, ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Isso foi maravilhoso para nós, há 20, 30 anos atrás. Que nós recebemos esta mensagem pregada no Brasil, que nós não tínhamos conhecimento dela, mas que o pastor Joaquim Gonçalves Silva de Goiânia trouxe, foi a porta do céu para nós. Aquilo abriu, nós não sabíamos do batismo em nome de Jesus Cristo, não sabíamos de profeta, não sabíamos que Deus era um só, críamos que era três, achávamos que o profeta só durou até João, não tínhamos explicações para hoje, mas graças a Deus que veio o ministério como uma porta do céu e nos deu esta explicação. Agora alguém pergunta, mas vai tornar a porta do inferno isso aí? Quando você rejeita a revelação, aí aquela porta do céu já mudou de lugar, saiu da sua boca, passou para outra boca. A porta da revelação, a porta do céu. Se você tem a revelação, foi naquele tempo. A mensagem de Noé serviu para o seu dia, de Moisés para o seu dia, de Jesus para o seu dia, para os dias do irmão Branham. Irmão Branham mesmo disse que a mensagem do dia de Pentecostes não serviria para hoje. E se eu falar para você que agora você depende da mensagem da noiva, da mensagem hoje, aquela que o profeta falou, quando perguntaram para ele, terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Ele disse, sim, é o ministério da hora. Era a revelação dos selos, perguntas e respostas sobre os selos. Já está claro ali, 152. Então, se você perde essa revelação,
Você que era um crente porta do céu, você que era um crente abençoado, e você perde a revelação de que Deus revelou os selos, os trovões, o novo nome, terceira puxada, visão da tenda, sétimo selo, tudo revelado. Porque eu posso mostrar para você na mensagem que está tudo revelado. Nós temos aí centenas e centenas de CDs que pode te ajudar. Para você saber que tudo isso foi revelado. Está tudo pronto. Ou Deus não cumpriu a sua palavra. E eu acho muito mais fácil dizer que as denominações, os que pregam que não tem revelação de trovões, de selo, do novo nome, do sétimo selo e assim por diante, é mais fácil eu dizer que estas denominações são a boca do inferno do que dizer que o meu Deus falhou na sua palavra. O que Deus disse que faria nos dias da voz do sétimo anjo, Ele não disse que faria nos dias da voz do oitavo e nem nos dias da voz do sétimo, depois que Ele ressuscitasse. Ele disse que faria nos dias da voz do sétimo anjo. Isto era, nos dias que o sétimo anjo estivesse na terra. E se você vai na própria mensagem do profeta, irmão Brana diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Eu vou dar o parágrafo antigo, que é o 25, depois você procura na nova. Mas mesmo nessa antiga, a tradução está errada. Eles traduziram ali, o sétimo anjo estará na terra. Eu creio que eles criam na ressurreição, então já isolada, e já colocaram assim, o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. A tradução está errada. Isso já foi corrigido pela própria segunda tradução de Goiânia. Já trouxe agora a tradução certa. Então nós temos uma tradução confiável. E se vocês têm aquele CDzinho dos selos que nós temos traduzido em Franca, através dos dois professores que, pela graça de Deus, acho que quando tem que ter uma coisa, Deus põe, Deus dá. Entende? Nós nunca tivemos, Deus deu dois de uma vez. Então, o que é isto? Professor de inglês que já examinou e aquilo ali agora está correto. Entende? A tradução agora está correta. Você pode pegar o CDzinho, que eu não trouxe, com todas essas mensagens dos selos, mas está correta agora. Já está, irmão Brana diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Não é? O sétimo anjo estará, como se o sétimo anjo tivesse que vir lá no futuro, ressuscitar e estar na terra e Jesus vir. Não, o sétimo anjo está na terra, é no tempo da sua vinda. E a vinda dele foi quando o sétimo anjo estava na terra. Foi aquele dia no Monte Pôr do Sol, quando ele veio, Cristo veio, o sétimo anjo estava na terra. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, provou que o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Isso era a vinda do Filho do Homem. Não se confunde vinda de rapto com vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem é para preparar um povo para completar essa segunda vinda que começou no Monte Pôr do Sol, mas ela completa com o arrebatamento. Mas sem esta revelação que Deus trouxe para nós através do profeta naquele Monte Pôr do Sol, que foi a vindicação, irmão Brana ouviu Deus falar para ele. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. É aquilo que aprova o seu ministério. Aquilo que autentica o seu ministério. A terceira puxada. Agora, a terceira puxada não está para frente. Irmão Brana mesmo mostrou. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262. São tudo coisa que vocês conhecem. Mas quem pode prevalecer contra uma revelação? Irmãos, e cada vez que Deus manifesta, o diabo também manifesta. Deus manifesta com os crentes naquela revelação e o diabo manifesta com os incrédulos contra aquela revelação. No tempo de Noé foi assim e Deus provou, matou todos eles. Certo? Quando os incrédulos apareceram, morreram. No Egito, quando os incrédulos apareceram, morreram. No Mar Vermelho, quando os incrédulos apareceram, incrédulos ao profeta, incrédulos àquela revelação. E ninguém pode prevalecer. Não há porta do inferno
que prevaleça contra a revelação. Quando Deus manifesta a revelação naquele dia. E você vê que Deus é tão Deus que ele usa um homem só e nem as portas. Ele usa um homem e diz, nem as portas, boca de fulano, de ciclano, de beltrano, as portas do inferno não prevalecerão contra a revelação. Agora, esta é a segurança que cada um de nós temos. Eu não prego também esta mensagem com medo, eu prego porque ela é verdade. Eu sei que ela é certa, ela é verdade. E existe também aqueles que são gerados dentro da mensagem, mas são gerados por carne e sangue. E os gerados por carne e sangue dentro da mensagem, eles não têm revelação. Mas você não pode dizer que eles não são da mensagem. Eles são gerados ali dentro da mensagem. É carne e sangue. Eles têm conhecimento, eles têm estudos, eles têm muita idade de cristianismo e até mesmo de leitura da mensagem, mas foi carne e sangue. E para te dizer claro, primeira e segunda etapa é carne e sangue. Oh, mas não pode. Primeira e segunda etapa é carne e sangue. Não prepara ninguém para arrebatamento. Primeira e segunda etapa é para chamar o povo. Nós não podemos misturar a mensagem do profeta hoje. O que fez Jesus na primeira etapa? Curou os enfermos. Mas na segunda, o que ele fez? Profetizou. Falou coisa que os outros não entenderam. Mas para que isso, Jesus? Porque o senhor não fala assim, dá uma forma para os outros entenderem, para eles não ir para o inferno. Não, porque tem que ter a boca do inferno, e eu sou a boca do céu. Então eu tenho que falar aquilo que o céu fala, e os que não creem que são a boca do inferno, vai ter que manifestar contra a boca do céu. Então você tem que ver que as portas do inferno são muitas. Não pode prevalecer contra a revelação, que é uma só. A revelação é uma. As portas do inferno são muitas, que está na boca das pessoas. Quando elas falam contra qualquer revelação que Deus prometeu fazer, e eles falam contra, a boca daquela pessoa é a boca do inferno, do sepulcro. Jesus chamou os crentes do seu dia do quê? Sepulcro escaiado. Quer dizer, porta do inferno, lugar de esconderijo de mortos. Você está escondendo mortos aí dentro, defuntos aí dentro. Agora, existia defuntos das denominações. Hoje temos defuntos da mensagem. Escondido dentro dos túmulos. Onde a porta veda para você não ver que a coisa por dentro é morta, que a doutrina por dentro é sem vida, que não tem poder, que não pode te dar fé para rápido. Aquilo está na porta, e a porta é o pastor. Tem uma porta na igreja, a porta é o pastor. Tinha uma porta no Oriente, a porta das ovelhas. E o profeta diz, eles não acostumavam fazer portas como nós fazemos, porteiras como nós fazemos lá no Oriente. Diz, não, o pastor trazia as ovelhas para dentro do aprisco e ele deitava na porta. Por isso Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. O pastor é a porta. Se ele é um pastor que a porta é falsa, então é porta do inferno. E não pode prevalecer, eu quero que você fique sabendo disso, nenhuma porta do inferno, pequena, média ou grande, ou enorme, não pode prevalecer contra esta revelação. Você já notou, quando você aceitou esta revelação, muitas portas vieram e falaram no seu ouvido, isso é do diabo, cuidado com isso aí, isso é falso profeta, isso é falsa doutrina. Quantas portas? Mas você não ouviu nenhuma daquelas portas. Você já tinha aberto a porta para dizer, isto é verdade. Deus então vem, cumpre a sua palavra e te revela. E depois do crente revelado, quem diz que ele volta atrás? Eu não estou falando do crente 70. Vocês devem entender isso. Não estou falando do crente 70. Que nós temos crente 70. Ele fica na igreja até escutar uma coisa que ele não entende. Quando ele não entende,
olha, o pastor nunca falou o que eu quero, e eu vou embora. Esse é o crente 70. Ele está na igreja, mas ele não aguenta. Ele fica ali esperando, está esperando alguma falha na espreita de alguma coisa. O que acontecer aqui, eu já vou dar um jeito. Então é um crente 70. Ele não tem segurança naquela revelação. Agora o eleito, ele tem segurança. O que diz o profeta? Se eu não disser o que diz o profeta, então não crê em mim. Jesus diz: se eu não falo o que o Pai fala, então não crê em mim. Mas se eu estou falando o que o Pai mandou falar, e até as minhas obras identifica, e vocês não podem crer em mim, porque eu sou o tropeço, eu sou o véu, eu sou a carne, então creia pelo menos nas obras, creia pelo menos no que essa mensagem tem provado, quando ficamos 30 anos sem saber que os selos foram revelados, e logo foi provada a mensagem que foi revelada. Fique com a mensagem. Se você não pode ficar com um homem, fique com a mensagem. Ficam esses sinais. Nós queremos sinais de cura. É interessante, Jesus veio e fez o seu ministério, curou os enfermos. Irmão Brana pregou sobre isso e diz que ele estava chamando as pessoas para o ministério. Depois ele diz: agora eu vou selecionar as pessoas. Aí deu uma mensagem que olha, Jesus não tinha base em Noé, Moisés, Velho Testamento. Jesus não tinha base em lugar nenhum. Quando Jesus falou assim: aquele que não comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, não tem vida em si mesmo. Procura um versículo do Velho Testamento que pode comer carne e beber sangue dos outros. Você não encontra. Jesus não tinha onde apoiar, mas ele falou a verdade. Era uma palavra profética daquele dia para dar uma peneirada nos pastores. É que nós queremos mais pregador. Jesus peneirava e mandava embora. Aqueles que gostavam de muita gente podiam ficar por perto de Jesus. Ô mestre, quem sabe a mensagem hoje sai mais leve, porque nós tínhamos tanta gente, é o nosso grupinho agora, mestre. Como o nosso grupinho abaixou, caiu, mestre. Quem sabe a mensagem vai ser mais fácil. E aí ele pregou uma mais dura ainda. E quando prega assim, aquele que não entende, não é da porta do céu. Me desculpe. Eu queria que todo mundo fosse porta do céu. Mas porta do céu é só quem tem revelação do céu. É só quem sabe que Deus revelou o que Ele prometeu e que Deus cumpriu sua palavra. Só estes são porta do céu. Mas tem gente que não consegue ser porta do céu. A gente ora por eles. Quer que Deus os abençoe. Faça deles, Senhor, uma porta do céu. Que a boca deles, essa torneira, quando abre, na verdade vai sair de dentro o que está cheio o coração. Então, o que está cheio lá dentro do coração do indivíduo? Eu não creio que os selos foram revelados. Eu não creio em novo nome. Eu não creio que a visão da tenda já cumpriu. Eu não creio que Jesus veio no Monte Pôr do Sol. Então, você vai fazer o quê? Lá dentro está cheio de morto. Lá dentro está cheio de defunto. Lá dentro não tem uma promessa viva. Lá dentro está cheio de incredulidade. Eu não creio nisso. Eu não creio. Você não tem que crer porque eu prego, não. Você tem que crer porque a Bíblia diz. Você tem que crer porque o profeta falou. Não é porque eu prego. Eu tenho dito, se eu preguei que o Cordeiro saiu do trono e você não achou na mensagem, então não creia. Mas eu quero ver você não achar quando eu li a própria mensagem que o profeta falou. Foi ele quem disse. Foi ele quem falou que aquele sétimo anjo da constelação era o que tinha o sétimo selo. E voou para mim. Ele não precisava falar, eu sou agora o sétimo selo. Aquele anjo da constelação, o sétimo anjo, era quem tinha o sétimo selo. E voou para mim. Sétimo selo, 152 e 201. Para mim ele já falou, aqui está o sétimo selo agora. Não está lá em cima mais. Ele voou para mim. Ele está aqui.
Ele diz: este era o que tinha o sétimo selo. Este anjo era mais robusto, era mais brilhante. Irmão Branham, sempre prestando atenção nesse anjo. Por que o povo da mensagem não presta atenção nesse anjo? Eu não estou puxando a sua atenção, sua visão para mim. Olha para o anjo. O anjo é o selo. Você quer saber quem é o sétimo selo? É o anjo do dia. Irmão Branham diz que cada anjo das eras da igreja estava apontando para um selo. Então William Branham era o sétimo anjo da era de Laodiceia. Apontava para qual selo? Será que não dá para enxergar essa verdade? Amém. Agora tem uma coisa. Todo mundo, todas as portas do inferno não pode prevalecer contra esta revelação. E tudo, o profeta disse, todo o inferno está contra isso. Todo o inferno. Aí você pensa, todo o inferno onde que é? Ah, é lá no cemitério, porque os mortos são... O inferno está em casa, o inferno é a boca do indivíduo. Todo o inferno não pode de maneira alguma vencer esta revelação. Vocês podem dizer para qualquer pessoa que não tem revelação, que sétimo selo não foi revelado, que terceira etapa não foi revelada ainda, não manifestou, e que 7 trovões não foram revelados. Você pode dizer que Deus não tem novo nome para qualquer pessoa que não tenha eleição, mas para um eleito você falar isso é perder tempo, porque o eleito já viu isso daí. O eleito crê. O eleito não é um incrédulo, o eleito é um crente. E o inferno está formado de incrédulos. Incrédulos na revelação, crentes no que lhe apraz, mas incrédulos na revelação. Por isso eles se tornam portas do inferno. Eu quero ler para vocês alguma coisa do irmão Branham, que eu já li em outras mensagens, mas deixa eu ler aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz assim, olha, não é um grupo. Porque sempre as pessoas dizem, eu também tenho, eu também posso, Deus também vai ter que me usar. E eu estou dando uma opinião para Deus. Eu quero te mostrar as duas faces, poderia até pregar, as duas faces de Pedro. Para você ver que numa ele é elogiado, a outra ele é chamado de Satanás. São os dois lados. Se você tem revelação, você é elogiado. Se você logo não tem aquela revelação, você é chamado para trás de mim, Satanás. Amém. Eu comecei agora, né? Vocês estão com frio? Vamos me escutando até que vocês esquentam. 486, Cristo é o mistério de Deus revelado, tradução da voz de Deus. 486. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado. Tem muitos filhos de Deus aí que dizem, sou filho de Deus, mas não foi fecundado. Quando é fecundado é quando aquilo pega, quando aquilo gera, aí é fecundado. Tem muitos, eu sou filho de Deus, já fecundou o sétimo selo em você? Nada, pai. E os 7 trovões revelou? Está tudo dentro de você? Nada, não entenda não. Mas já foi fecundado aí dentro de você o novo nome? Eu já vi falar que tem, mas não sei de nada. Você está ruim, hein? A semente está aí dentro. Mas cadê um óvulo para fecundar aquele genes? A semente vai para o útero da mulher, mas ela tem que ter um óvulo para poder fecundar aquele genes. Agora vai nascer, porque houve uma união de um genes com um óvulo, aí vai vir uma criança. Há uma união de 7 trovões com a minha fé. Aquilo quando entra, eu agarro. Você sabe, se vocês pudessem ver, eu aprendo essas coisas porque a irmã Brana fala, mas se vocês veem, todos os genes, os germes correndo dentro do útero para poder encontrar o óvulo.
E muitos estão ao redor do óvulo, mas não sabe. Ele não pode entrar lá. Aí tem um que vem rompendo barreira, empurra um para lá, outro para cá, e ele vai de longe. Ele vem de mais longe e passa por aqueles outros genes. Aí ele vai, a hora que ele encontra o óvulo, ele entra no óvulo, começa a fecundar. Os demais morrem dali para frente, porque não vai fecundar mais nenhum. Para fecundar mais um, teria que ter mais um óvulo e mais um relacionamento físico. Isso é o que o profeta ensina. A gente aprende com o profeta. Isso é muito bom. Você teve um óvulo no qual recebeu os genes de Deus. 7º selo revelado, 7 trovões revelado, novo nome. O novo nome é Deus numa carne humana. Lá atrás foi o nome de Deus. O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Eles não sabiam até ali o nome humano de Deus. E o novo nome também é um novo nome humano de Deus. Eles pensam que o novo nome é coisa lá do céu. Não, o nome é da terra. E o novo nome também é da terra. O nome foi para os judeus, eles rejeitaram. O novo nome é para os gentios, para formar o grupo da noiva, e nós aceitamos. Os demais gentios não aceitam. Eles não podem receber isso, porque isso não é para qualquer um. Aleluia. Como é bom isto. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. E o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra. Irmãos, para um eleito, o que nós pregamos mostra a vindicação pessoal da palavra. A vindicação pessoal é a palavra vindicada numa carne. Deus teve que mostrar isso para nós, que nós vimos a palavra vindicada. Irmão Brana já partiu, eu não vivi nos dias dele, mas hoje estamos vendo coisas que a América do Norte não conseguiu ver no seu dia. E muitos hoje não estão vendo o que Deus está fazendo hoje, e na tribulação eles vão ver. Mas graças a Deus que a noiva não passa pela tribulação. O nosso último momento é agora. Ou você entra ou você sai. Ou você é porta do céu, ou você é porta do inferno. Ou a sua boca fala das coisas da revelação, que é do céu, ou sua boca fala das coisas do inferno, que é contra a revelação. Se a sua boca fala que Deus usa 2 ou 3 homens, ainda é do inferno. Porque Deus usa um em cada vez. Eles querem sempre dizer, você está puxando muita coisa para si mesmo. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz, o que o profeta diz. Se eu tenho tempo para ler, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos lá. 491. É um indivíduo, uma só pessoa. Irmão Brana falando. Vocês dizem que crê no irmão Brana, vocês não crê nada. O irmão Brana está falando aqui, por que vocês que me ouvem, que vão ouvir esse CD, por que você não crê nisso daqui? 491, Cristo é o mistério de Deus revelado. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Porque eles não querem que seja um homem só, uma só pessoa. Eles não queriam que fosse só Brana. Eles não querem que seja agora só o corpo da noiva, uma só pessoa, e nós somos o representante desta noiva aqui na terra. Eu estou me pondo ao lado aqui como outros pastores para dizer, estou representando esta noiva aqui na terra. Estou representando uma noiva revelada. Estou representando uma noiva que recebeu um novo nome. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Aleluia. Jesus nunca disse, escuta, isso aqui é bom demais. Jesus nunca disse, agora, Pedro, e você, João, e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva.
isto foi para ele pessoalmente. Deus não chamou Pedro, Tiago, João, os demais discípulos, e disse: aqui é para vocês. Ele diz: não, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não, bem-aventurados são vocês, corpo de ministros. Bem-aventurado és tu, porque és tu que recebeu a revelação. É uma pessoa só que recebeu a revelação e depois passa aquela revelação para outras pessoas. Sempre é um só. Aleluia. És tu. 493. Cristo é o mistério de Deus revelado. Isto foi para ele pessoalmente. Eu te digo que não para eles. A ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Isso foi naquele dia do Pentecoste, mas agora, se pudesse falar estas palavras, diria: você é Brana, e sobre a revelação dos 7 trovões, do novo nome, eu edifico a minha igreja neste dia final. Porque lá atrás estava sendo edificada a igreja sobre a revelação que Pedro teve de quem era Jesus Cristo. Hoje tem que se edificar. Você tem que saber de uma revelação e edificar a sua fé nesta revelação por saber quem foi o William Branham. Você vai nas Assembleias de Deus, ele foi um grande homem de Deus. Você vai no outro, sim, foi um homem milagreiro nos Estados Unidos, foi uma benção. Você vai no povo da mensagem e diz: ele foi um profeta. Não, não é isso que Deus quer escutar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Deus quer ouvir hoje de você é isso. William Branham foi a manifestação de Deus em carne nos últimos dias. Mas aonde está isso na Bíblia? Agora você procura na mensagem. Porque Pedro está na Bíblia e você não crê nem no batismo que ele realizou. Então não adianta ter nome na Bíblia para você que não crê em nada, que não tem revelação, que a boca é a porta do inferno. É só para falar de coisas mortas e não de uma palavra viva, edificante do momento. Então não vai adiantar para você, mas daqui é para o eleito. Estou encerrando. Vou ter que encerrar, né? Foi pessoalmente para ele. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou o separado. Sobre esta certa pedra, sobre esta certa coisa. Veja, um que foi chamado para fora. Veja aqui também Brana, um que foi chamado para fora. Você pode ver um aqui na noiva que foi chamado para fora do sistema da igreja da mensagem no Brasil. A igreja chamada para fora, sempre esta pedra, sobre esta revelação. Nós não temos uma revelação, nós estamos entregando a revelação que Deus deu ao William Branham. Não tem, ninguém pode dizer: eu tenho uma revelação, uma nova revelação, se tiver falsa. Porque a revelação foi dada ao 7º anjo, ele consumou todo o mistério de Deus. Amém? E aqui está. Carne e sangue nunca revelaram isto a ti. Irmãos, nós tivemos aí a primeira e segunda etapa, carne e sangue. Foi maravilhoso. Quem vai dizer que não foi? Lá por volta de 72, como eu venho lá de trás, 72, 73. Foi maravilhoso. Carne e sangue. Mas que bênção. Tem que ter carne e sangue para depois ter a vida. Então tem carne e sangue. Então veio carne e sangue. Saber do profeta, saber da unidade de Deus. Foi muito bom. Saber do batismo em nome de Jesus Cristo. Foi muito bom. Mas me diga que você soube mais alguma coisa. Eu soube da semente da serpente. Foi muito bom. Isso foi antes dos selos também. Mas eu quero ver se você sabe exatamente o que Deus fez depois disso. Que não é carne e sangue. Que não é primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa é carne e sangue. Tanto do profeta, como da noiva, como de Jesus Cristo. É carne e sangue. Quando chega na revelação, é que é a vida, que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta revelação. Todo mundo está contra esta revelação. Não importa. Eu quero que os outros mudem. Não, eles não vão mudar. Vão continuar contra esta revelação.
Quem vai aceitar a revelação é a porta do céu. São irmãos, irmãzinhas, que ouvem a mensagem e dizem, isso é Deus. Agora o outro que não é do céu, como que pode ir para o céu, irmão, se não veio do céu? Tem hora que nós queremos levar cada bagatela para o céu. E ao nosso ver, senhor, fulano de tal, ele merece o céu. É impossível. Eu vou pregar essa terceira etapa para ele. Então prega para você ver que o teste de que ele vai para o céu e que ele é do céu é você pregar a terceira etapa para ele, novo nome. Prega para ele. Aí você vai ver ele dando coice em tudo. Você diz, meu Deus, eu pensei que ele era do céu. Eu quis dar tudo isso para ele porque eu achei que ele era do céu, uma boa pessoa, e não é do céu, mas é tão bom. Tem tanta boa pessoa que é porta do inferno. Oh, mas aquele pastor é abençoado. Você chega a um ponto, ele foi abençoado naquele tempo, e depois ele alcançou a bênção da palavra, da revelação? Não, gente que andou com o irmão Brana era abençoado nos dias do irmão Brana, mas hoje está pregando que irmão Brana cria em dois, e não tem parágrafos na Bíblia, na mensagem, e versículos na Bíblia, onde o irmão Brana apontou que é dois. O irmão Brana sempre apontou que o Pai está no Filho, é o Espírito numa carne, formando um corpo. Eles querem mostrar para o povo de que são dois. Isso é porta do inferno. Não tem revelação. A revelação, pega essa mensagem aqui, ó. Eu poderia ler só um parágrafo, já que eu falei sobre isso, o 390 dessa mensagem aqui. 390, Cristo, mistério de Deus revelado. Nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, eles os tinham cegado. Eles quem? Os ministros, as portas do inferno. Os tinha cegado, os sepulcros caiados. Tinha cegado o povo. Eles disseram, ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus. Tu te fazes igual a Deus. Aí vem o profeta e diz, ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Agora, se você conversar com esses dualistas que andaram com o irmão Brana, mas estão aí no Brasil pregando dualidade, Deus e seu Filho, isso é uma dualidade. Se eles pregassem Deus em seu Filho, essa é uma unidade, porque o Filho é o que revela a Deus, porque Deus é Espírito, você nunca pode ver ele no céu, na terra, lugar nenhum. Se você quiser ver Deus, olha no Filho, porque o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Agora, isso daí é Bíblia. Como podem crer nestas doutrinas dualistas e dizer que é porta do céu? O povo precisa de crer em quem andou com o irmão Brana. Os que andaram com o irmão Brana não sabem que os trovões foram revelados. Quem andou com o irmão Brana, não desprezando eles, porque os que andaram com o irmão Brana nos dias do irmão Brana já morreram, e aqueles do dia criam da forma certa, mas depois, você sabe que o irmão Brana mesmo ensinou isso, que Deus manda uma luz, o povo recebe, aí Deus pega, recolhe o mensageiro, recolhe os que receberam a luz naquele dia e manda uma praga sobre o povo. Pô, se você não vê que dualidade é uma praga, não é questão que o irmão Brana pregou, não. Não é o irmão Brana que pregou. Se você for olhar na mensagem, toda vez que o irmão Brana fala sobre dualidade, o irmão Brana está mostrando que Deus não é uma dualidade. Mas tem hora que você vai ler a mensagem, e o irmão Brana dizer, ele é uma trindade. Eu sempre creio que Deus é uma trindade. Mesmo na mensagem do irmão Brana. Mas é uma trindade de ofícios, não de pessoas. E eles pregam uma dualidade de pessoas, Espírito e Filho à parte. Bom, não devia nem mexer nessas coisas, mas para poder mostrar que a porta do inferno também está dentro da mensagem, dentro da igreja, dentro daqueles que não têm a revelação. Toma esta revelação aqui, Cristo, mistério de Deus revelado, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, a deidade de Jesus Cristo. Se isso não bastar para você, dualista, nada mais pode te convencer, porque a sua boca não é porta do céu. Pai Celestial,
agradecemos por esta oportunidade de parar, ouvir sua palavra. E não viemos aqui para condenar quem quer que seja, mas creio que o Senhor tem dado-nos a direção para isto. O Senhor sabe muito bem que eu gosto da segunda-feira, da terça-feira, para me ficar descansando em casa. O Senhor sabe bem que eu sou desse jeito. Eu não estou mentindo. Por que estou aqui hoje, Senhor? Senti algo que eu deveria fazer esses 2 cultos. Estou aqui terminando um culto. Estou agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, por fazer uma coisa diferente daquilo que eu gosto. Mas eu estou certo que tinha que entregar esta mensagem. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Toda porta do inferno está contra esta revelação, mas não pode prevalecer. O eleito sempre permanece de pé. E esta mensagem, Senhor, não pregamos para esvaziar a igreja dos outros, não. Não pregamos para isto. Pregamos apenas para um eleito que estiver em qualquer lugar, seja no mundo, seja na católica, seja na pentecostal, seja nos crentes da mensagem primeira e segunda etapa, onde estiver, um eleito, que ele creia na sua palavra. A nossa pregação não é para juntar milhares e milhares de pessoas, Senhor. O meu ministério não foi levantado para isso, para milhares de pessoas. Nosso ministério é apenas para um indivíduo. É um aqui, outro ali, que diz eu creio. E quando crê, vive sozinho crendo. Abençoado, fortalecido, admirado pelos verdadeiros crentes também. E outros olham e dizem, como pode aquele povo viver sem um pastor por perto? E eles estão vivendo porque não é o pastor, é a palavra. A palavra que sustenta cada um de nós. Obrigado, Senhor. Ajuda esta igreja, ajuda este povo que me ouve através da internet. E aqueles que vão ouvir este DVD, que possa alcançar a luz, se eles são da luz, e resplandecer neles aquilo que eles são. Se são das trevas, eles terão que mostrar incredulidade no tocante a esta revelação. Mas obrigado, Pai, por ter esta luz, em nome do Senhor Jesus. E esses irmãos que se põem ao nosso lado, pastor Fuque e outros pastores que sempre estão ao nosso lado, crendo nesta palavra. O Senhor conhece o coração de cada um. Estes obreiros, irmãos e irmãs, que põem ao lado da palavra, sabendo, não estamos aqui para sabucagem de homens, mas nós estamos aqui porque nós professamos a nossa fé na porta do céu, na revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.